Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos e Beltrame Casa Completa. E hoje está conosco um amigo muito querido, Jânio Farias Rossi. O Jânio vem lá da Associação Espírita Horto da Paz. E essa sociedade espírita fica no Alto das Palmeiras, no distrito de São Valentim, distrito aqui de Santa Maria. E o Jânio, a gente convidou o Jânio para falar sobre distúrbios espirituais. Jânio, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço também a gentileza de vocês terem convidado. Sou de estrada, assim, não muito estradeiro ainda, né, na função. Eu tenho feito algumas explanações junto à minha esposa, lá no Horto da Paz, e nós temos também buscado mais informações, conhecendo a doutrina, em outras casas espíritas, em Santa Maria e região. Então, nós estamos aqui, nesse momento, a convite de vocês, para conversar um pouquinho a respeito do assunto que foi escolhido, né? Sim. Distúrbios espirituais. Muito bem. Jânio, tu estuda a doutrina espírita há quanto tempo? Não são muitos anos, são poucos. A gente vem estudando. Eu sou de família tradicional católica, no início, né? De uns tempos para cá, nós passamos a estudar então a doutrina. Digamos que tem uns 6 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a estudar e frequentar as casas espíritas e também junto aos órgãos, os Facebook, né? Sim. Esses órgãos assim que temos condições, facilidades de dialogar junto ao público, apresentar algumas mensagens, enfim. Certo. Muito bem. Como tu falaste, nosso assunto hoje é distúrbios espirituais. Explica para o nosso público o que é distúrbio espiritual. Distúrbio espiritual é uma doença que surge de qualquer natureza, diante da situação, Só um pouquinho que eu vou ver o conceito melhor. É toda doença de qualquer natureza que tem sempre uma motivação espiritual. Ela, inclusive, nos proporciona aqui um maior esclarecimento, onde se coloca que, segundo a literatura espírita, essa motivação espiritual ocasionada pela doença pode se dar pela necessidade de aprendizado que o espírito tem, ou de um grupo de espírito. Pode ser individualmente ou em grupo esse aprendizado. Muitas oportunidades é a forma como o espírito consegue evoluir, sofrendo essa enfermidade em seu próprio corpo físico, ou servir como freios para vícios reincidentes. Então, essa é uma doença cuja origem, inclusive solução, é do próprio espírito do indivíduo e que dependendo da situação, dependendo de como
automaticamente, por si mesmo, a pessoa pode se autoajudar, autoevitar, né? Procurando sair de certos vícios que ocorrem, que é por si mesmo a pessoa já tem, esses vícios, se a pessoa procurar essa ajuda, poderá sair logo, ter condições de, com o conhecimento que já tem as casas que nos proporciona, que a doutrina nos proporciona, nós conseguirmos então nos melhorar, nos fortalecer, saindo dessa situação de distúrbios. Certo. Autoajuda seria então, e se não for possível uma autoajuda, não tendo essas condições por si mesmo, aí a pessoa vai buscar junto aos outros meios, né, médicos da terra, médicos do astral, psicanalistas, outros meios aí que é para conseguir então um tratamento quando surgir realmente esses distúrbios com a pessoa. Muito bem. Seu Jânio, quais seriam as principais causas desses distúrbios espirituais? O que o senhor poderia nos falar? Muito bem. Quanto a essas causas, nós podemos mencionar, e aqui eu vou me permitir também, junto a... Pois não, fica à vontade. Mas, colocar que, por exemplo, vem de ansiedades, de estresse, de mal-estar, pensamentos de agressividade própria ou de terceiros, vibrações energéticas negativas que podem desencadear obsessões, vem a depressão e com isso, tudo isso provoca o surgimento de doenças espirituais a partir destas causas, entre outras. Quer dizer, a pessoa ela fica, digamos, ela tem a possibilidade de ficar dominada por espíritos que vêm, que muitas vezes ficam ao nosso derredor sem querer nos perturbar, nos prejudicar, mas acabam nos prejudicando. O tipo uma obsessão, por exemplo, pode ser, essas doenças podem ter origem nessas causas? Sim, essas doenças, exatamente, a obsessão, em razão de a pessoa se deixa levar muitas vezes, não se auto-fortalece e poderá ocorrer exatamente a vinda de uma obsessão a partir de situações mais diversas. Esse somatório, digamos assim, das causas que poderão advir esses desequilíbrios, levar para uma depressão. E com essas obsessões, então, vindo bastante para o lado da pessoa, infelizmente. Meu amigo, e quais os tipos de doenças espirituais que nós podemos ou temos conhecimento? Sim, nós temos aqui também... Além da depressão, né, que você já falou? Exato. Citando aqui os tipos... como se classificam os tipos, quais as doenças, que seriam doenças espirituais autoinduzidas, tais como o desequilíbrio vibratório e a autoobsessão. Tem também as doenças espirituais compartilhadas, tais como vampirismo e obsessão. Vampirismo seria os sugadores de energia, né? As doenças kármicas, que são aquelas que, em consequência de atos viciosos pela vida ou de vidas passadas também. Então, essas se desencadeiam. Então, a partir dessa primeira, que é as doenças autoinduzidas, poderíamos dizer que elas geram nas pessoas em desequilíbrio de sua energia vital. Certo. Pelo que o organismo absorve, transferindo energias tóxicas do perispírito ao corpo físico. Estas manifestações físicas formam as doenças psicossomáticas. Perfeito. Energia negativa da raiva, do ódio, surgem úlceras, gastrite e outras doenças do sistema digestivo.
Perfeito. Isso diante dessas auto-induzidas. Depois, nas segundas, que seriam as espirituais compartilhadas, podem ocorrer em razão da atuação de algum espírito obsessor, que se liga ao doente e o faz sofrer. Perfeito. Dependerá do comportamento da pessoa, da sua vibração. Exemplo, vício, como cigarro, bebida, droga, sempre terá parceiros se a pessoa se deixar levar por maus comportamentos. Parceiros no mundo espiritual. Exato. No mundo espiritual. Exatamente. Quanto ainda pode, por vontade do próprio doente, que busca o vício por ser um espírito fraco, que não luta contra as adversidades, aproveitando-se o obsessor de tirar proveito da situação, que pode ser por inimizades antigas, em que o obsessor cheio de ódio induz o doente ao vício. E todos sofrem, doentes e familiares, mas, como nós colocamos, depende do doente se deixar permitir a isso. E nas terceiras doenças que nós citamos aqui como doenças kármicas, as terceiras doenças espirituais ocorrem pela acumulação de pensamentos, emoções ou sensações ou sentimentos negativos no perispírito, gerando energias negativas e criando uma cor escura, forma densa no organismo espiritual, perispiritual. A limpeza tem que ser profunda. Ou encarnar num corpo doente, ou predisposto a uma doença grave, se bem aproveitado, contribuirá para uma limpeza mais rapidamente. Perfeitamente. Também, indiscutivelmente, muito importante, a prática do bem ajudará nesses termos aí. Então são essas três doenças que nós podemos... Jane, tu falaste, logo que tu começaste a falar nesse assunto, nessa última questão, em energias tóxicas. Mas nós vamos deixar esse tema, energias tóxicas, para te explicar no nosso próximo bloco, certo? Com isso, estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, SEDIC, Lume, Execuções de Projetos Elétricos e Beltrame Casa Completa. Não saia daí, 2 minutinhos e a gente já volta. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, Execução de Projetos de Iluminação. A SEDIC oferece curso para trabalhadores espíritas. Estudar para aprender, aprender para melhor fazer. Preparação de dirigentes e esclarecedores de grupos mediúnicos. E introdução ao Espiritismo. Início, dia 8 de junho de 2017. Inscrições abertas na SEDIC. Telefones 3221-1762. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara
que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Hattori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital, e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou, e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia, que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa, agradecendo os nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos e Beltrame Casa Completa. E hoje está conosco o nosso companheiro Jânio Farias Rossi, que estamos conversando com ele sobre distúrbios espirituais. E no final do primeiro bloco, eu deixei uma questão para o Jânio responder no segundo bloco, que é: o que são energias tóxicas? Jânio, o que seriam essas energias tóxicas? São essas energias pesadas, digamos assim, energias que a pessoa vai acumulando, que vem do perispírito para as pessoas, já para o corpo físico, aquele sentimento assim de raiva, de ódio, que vai se acumulando e vai cada vez trazendo mais distúrbios, doenças espirituais com isso. Então essas energias que fazem muito mal ao organismo, que trazem essas até sequelas poderá se dar. Então as pessoas têm que procurar ir controlando, se autoajudando, evitando esses vícios pesados aí, para que essas energias tóxicas vão se saindo do organismo, né? E assim vindo a paz, a tranquilidade da pessoa tão necessária nesse mundo tão perturbado pelo qual nós estamos vivenciando, onde tudo ao nosso redor nos proporciona, nos faz com que sintamos até certas energias negativas, a questão de política, enfim, tantas coisas que é ao nosso redor que nos faz com que sintamos raiva, ódio, esse sentimento negativo aí, e assim nós procuramos evitar, vamos nos autoajudar. Temos tantos meios de nos melhorar. Se não nos melhorarmos, aí vem a questão do tratamento, né? Se não nos melhorarmos por nós mesmos, nós vamos buscar os mais diversos recursos que nos são proporcionados. Muito bem. Nesse tratamento, então, Jânio, passaria também, vamos dizer, a nossa reforma íntima, né? Que a doutrina espírita está nos falando sempre, né? Para que a gente possa realmente trocar esses sentimentos, né? De raiva, ódio, por sentimentos de amor, de bondade. Seria nesse sentido, né, Sr. Jânio? Exatamente, a busca de se ajudar, essa melhoria a que cada um se faça, buscando sempre junto ao nosso próximo, que pode ser a nossa própria família mesmo, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, sempre buscar fazer alguma obra de caridade, seja na palavra, seja num trabalho junto a essas pessoas que nos rodeiam. Então, isso aí, esse tratamento ajuda bastante a diminuir essas cargas pesadas, a diminuir essas cargas tóxicas que nos são tão peculiares, infelizmente, em muitos casos. Jânio, e essas cargas tóxicas
oriundas de tudo isso aí que tu falaste, ciúme, inveja, desejo de vingança, etc, etc, etc. Isso aí pode ter consequências no corpo, no nosso corpo material, trazendo doenças para o corpo material, ou é uma doença do espírito e ela traz doenças, digamos assim, só para o nosso corpo espiritual? Ou ela desencadeia alguma coisa no nosso corpo material? É uma situação que pode ocorrer a partir do surgimento desses problemas, desses ódios, que desencadeia essa dia a dia nosso, as situações negativas por que passamos, vem para o corpo material, mas também pode se somar com essas cargas que ainda temos, muitas vezes, no perispírito e, consequentemente, nos transferem ao corpo material, intensificando mais ainda essas cargas negativas, essas cargas tóxicas que seriam. Então, pode ser algo material tão somente, como também poderá se somar, vindo de lá. Situações espirituais. E se nós não conseguirmos eliminar isso, fazer o que o Moacir falou, a autorreforma, a reforma íntima, nós podemos, no momento da nossa desencarnação, levar isso para o mundo espiritual de volta, junto conosco, essas energias negativas, digamos assim, acumulando lá no mundo espiritual, e depois de uma próxima encarnação trazer novamente para a nossa próxima vida. É possível isso? Ou lá a gente sai daqui com o perispírito totalmente carregado, né, de energias nocivas, energias negativas. E lá nós vamos ter a oportunidade, lá no mundo espiritual, de aprendermos que aquilo não foi uma boa encarnação. Sem dúvida nenhuma, nós temos a oportunidade de um aprendizado também no mundo espiritual, porque lá nós temos as mais diversas colônias espirituais, enfim, que vão nos proporcionar o aprendizado. É como o estilo aqui na Terra, porque nós aqui é uma cópia grosseira até do mundo espiritual. Sim. Temos mais diversos tipos de aprendizados, oportunidades, mas não ainda para se resolver. Porque aí nós temos que, em fazendo um projeto de vida, digamos assim, para reencarnar, que temos que passar por situações já prevendo uma melhora, buscando essa melhora, então, junto a esses novos pais que possamos vir a ter, por passar por os diversos trechos aqui nessa vida de relações e então aprender ou não, se descarregar dessas energias tóxicas que ainda restaram nessa vida física, ou não, numa outra próxima, dependendo do discernimento, dependendo do que nós vamos... Vai depender só de nós. Depende de nós, principalmente depende de cada um. Claro, sempre tem um apoio, nós vamos receber esses apoios das mais diversas entidades, casas religiosas, enfim, seja de que religião for, né, nós podemos sempre vir a ter um melhoramento, uma nova oportunidade. Então, mas principalmente estará no final de tudo em cada um. Acredito que esse que é o que nós podemos colocar. Seu Jânio, nos fale um pouquinho sobre pesadelos. O que tem a ver, né, durante o nosso sono com distúrbios espirituais? Muito bem. Os pesadelos, nós vamos dar uma olhadinha aqui o que nos coloca até a respeito das situações que poderão ocorrer. Como diz, a maioria das doenças do corpo tem origem espiritual que com o tempo são somatizadas, passando para o corpo físico de diversas formas. Perfeito.
Quando dormimos, o nosso espírito, perispírito, se emancipa do corpo e viaja no espaço, indo a lugares que atraímos com a nossa vibração, sintonia. Perfeito. Ou sintonia, né? Esses lugares podem ser de sofrimento e aos nossos olhos são representados como pesadelos. Aí que vem então, que o ataque dos desafetos que esperam o espírito livre no corpo poderão influir ou não. Então aí se influírem, porque eles estão aguardando. E se deixarem levar mesmo, realmente vai ser aquela situação que eventualmente nós temos os pesadelos e às vezes não tem explicação, até nem é permitido muitas vezes. Perfeito. Mas que ocorre. Muito bem. Então, quer dizer que o pesadelo é, digamos, é quando o corpo dorme, o espírito se emancipa e viaja a algumas zonas que são de baixa frequência, por exemplo. Perfeitamente. E isso aí ataca de tal forma que o corpo sente o que o espírito está passando naquele momento, e a isso nós chamamos de pesadelo. Seria isso aí? Consequentemente, o corpo físico vai sentir os reflexos do espírito em situação livre, lá, enfim, nas mais diversas esferas. Ou pelo bem, que aí pode ser um trabalho pelo bem, uma equipe que vai colaborar para uma melhoria de entidades, de entes queridos, enfim. Ou então, se está nessa esfera difícil, realmente vai ser um pesadelo, vai ocasionar isso, infelizmente. Muito bem. Muito bem. Seu Jânio, o senhor já falou sobre a depressão, né, que é um distúrbio espiritual. Sim. No nosso dia a dia a gente vê que é realmente um dos maiores problemas, né, do nosso século XXI, é a depressão, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 15% da população mundial já está depressiva, né? E esse índice deverá chegar muito mais do que isso, né? O que o senhor nos fala aí sobre depressão e também distúrbio espiritual? A depressão realmente está no nosso dia a dia, está bastante preocupante no nosso dia a dia. Eu tenho acompanhado, inclusive, nas relações, no dia a dia das relações, situações críticas de pessoas conhecidas, parentes até, certo, que apelaram para o suicídio em razão das depressões, da depressão que se apresenta. E é o caminho, lamentavelmente, é o caminho para o suicídio, se não for tratado, se não for cuidado, com muito zelo, muito acompanhamento de todos da família, inclusive. É muito importante que a família esteja no dia a dia dessa pessoa depressiva. Ela precisa desse apoio. Ela não pode por si só, muitas vezes, resolver. Ela não se sente em condições. Né? Sozinha não consegue sozinha. Não se vê em condições. Então, nós diríamos que essa depressão, que está até assinalado aqui, pode ser causada por essa somatização de problemas, né, de distúrbios, fatores, perfeito, que acaba tendo uma consequência física com diminuição de hormônios, inclusive. Com a prostração e pensamentos negativos, vem a perturbação espiritual pelos espíritos desafetos ou que apenas se encontram na mesma faixa de vibração. Os distúrbios do corpo e do espírito estão sempre interligados. Estamos chegando ao final do nosso programa Palavra Espírita, hoje com o nosso amigo Jânio, e vamos agradecer aos nossos apoiadores culturais. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos e Beltrame, Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.
Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.